Galera, vamos falar agora sobre introdução. Então, nesse nosso mini curso sobre como elaborar artigos científicos de alto impacto. Então, a gente está vendo aí alguns pontos, né? Vamos ver ao longo desse mini curso alguns pontos importantes sobre a elaboração de artigo científico, ok? Então, vamos agora a esse módulo 3, introdução. A introdução, ela é a etapa do artigo científico em que o autor lhe mostra o porquê da sua investigação. Então, na introdução, que o pesquisador ele vai fazer com que o seu leitor ele se interesse pela leitura do seu artigo. Então, quando você escreve um artigo científico, você pensa, obviamente, na leitura que esse artigo científico vai ter pelos pesquisadores, por estudantes da área temática que você está trabalhando. E é nesse momento da introdução que você vai mostrar a razão do seu trabalho ter sido produzido, a razão da sua investigação, e você deve mostrar então nesse momento a razão também para o seu leitor ler o seu artigo. Então esse momento de convencimento, esse momento de namoro que você vai ter com o leitor para convencê-lo dele ler o seu artigo e dele fazer o uso então ali do seu trabalho produzido com a escrita desse artigo científico. Então na introdução a gente vai encontrar, você deve colocar na sua introdução justificativa, a originalidade do seu estudo e qual foi a lógica que guiou a sua investigação, a lógica que guiou a sua pesquisa. Na introdução vamos encontrar e você deve ter na sua estrutura essas três perguntas principais. Então, de que trata o estudo, por que esse estudo foi feito e por que esse estudo ele deve ser publicado. Um outro ponto importante quando você escreve seu artigo é você convencer a revista, é você convencer as pessoas que vão avaliar, os avaliadores da revista, a publicar o seu artigo científico. Então, daí a importância dessa terceira pergunta, por que esse artigo ele deve ser publicado. Quando pensamos do que o estudo trata, então a gente vai mostrar porque que a pesquisa ela foi feita em bases sólidas. Quais são as bases sólidas para a sua pesquisa? A sua referência bibliográfica. Por mais que você tenha feito um estudo exploratório, por mais que você tenha ido para campo, que você tenha investigado, você tenha coletado dados, a sua referência bibliográfica ela vai ser importante para dar base para o seu artigo, para dar base para o seu estudo. Então é necessário que você mostre o estado da arte, ou seja, o que é que se sabe sobre esse assunto nesse momento do tempo. E o que se sabe sobre o assunto nesse momento do tempo é o que você vai conversar, você vai articular com a sua pesquisa, com o que você vai trazer de novo e com os dados que você encontrou então com o seu estudo. Para um artigo original, obviamente você vai ter um menor número de citações, especialmente na introdução. Menor número de citações que a gente quer dizer no sentido de um artigo de revisão bibliográfica. Então, o artigo original vai ter um menor número de citações, já que o artigo de revisão bibliográfica, obviamente, ele vai citar muitas citações para mostrar o estado da arte sobre esse assunto nesse momento. E um bom critério que você deve ter para a escolha de artigos é procurar pesquisar artigo de relevância, artigo de acessibilidade e artigos atuais. Né? Claro, pode ser que nós tenhamos artigos históricos sobre uma determinada temática que ele poderá ser utilizado, mas de um modo geral é importante que você pesquise artigos atuais para mostrar o que você sabe sobre aquele assunto e mostrar tanto ao seu leitor quanto aos revisores das revistas científicas que você está a par do que é produzido nesse momento nessa área temática que você pretende escrever. Quando pensamos aí no modelo, no formato da introdução, vamos pensar em três dimensões da introdução. Nessas três dimensões, vamos analisar e vamos colocar como cada uma dessas dimensões. A informação, o fluxo e as citações. Então é dentro dessas três dimensões que vamos trabalhar para que vocês possam compreender como devemos fazer então a construção da introdução para o artigo científico. Dentro da informação. Dentro dessa primeira dimensão da informação, é o momento em que primeiramente você vai fazer a contextualização. Ou seja, o autor ele apresenta a grande área da pesquisa, ele vai familiarizar o autor, ele vai familiarizar o leitor, perdão. Então pense o seguinte, sobre qual área temática é que eu estou trabalhando? Estou trabalhando sobre saúde coletiva, sobre saúde do trabalhador, sobre enfermagem,
Eu estou trabalhando com pesquisas médicas, na área de educação, na área química, enfim. Essa grande área é que ela vai ser mostrada então logo na contextualização da sua pesquisa, na contextualização do seu estudo, familiarizando o seu leitor. O segundo ponto é o gap, ou seja, as lacunas. É dentro das lacunas que as pesquisas elas terão a sua originalidade. Então a lacuna é aquilo que ainda não foi produzido ou aquilo que ainda precisa ser melhorado. No geral, a justificativa para o seu estudo ele vai se embasar exatamente na lacuna. Então a lacuna é o que não sabe ainda sobre esse assunto e é o que vai justificar o fato de você fazer uma nova pesquisa e você construir um artigo científico. Se você não encontra uma lacuna, se você pesquisa mais do mesmo, o seu artigo científico ele não vai ter relevância. Talvez o seu leitor ele não se interesse pela leitura do seu artigo e talvez o revisor da revista científica ele não se interesse pela publicação do seu artigo, já que você vai estar falando de coisas que já se sabem, de coisas que já foram muito produzidas e muito trabalhadas. Daí a importância da gente escrever sobre lacunas, sobre coisas que ainda não se sabem, para garantir então que o nosso estudo ele seja novo, ele seja original. Terceiro ponto dentro de informação é apresentar o estado da arte. O estado da arte é esse momento, essa é a parte em que vai apresentar a fronteira do conhecimento, ou seja, o que já existe de mais avançado na área que você está pesquisando. E o que vai garantir que você faça um estado da arte de forma segura é apresentar artigos recentes sobre o tema. Então devemos apresentar sempre artigos novos, beber da fonte cada vez mais nova para mostrar o que se sabe sobre esse assunto nesse momento do tempo em que você está escrevendo seu artigo científico. E o quarto ponto dentro de informação é você apresentar os propósitos do seu trabalho. Um exemplo de como isso pode ser escrito dentro da sua introdução é: objetivos do trabalho, neste estudo, e aí então você vai apresentar os propósitos do seu trabalho, vai mostrar por que é que seu trabalho ele foi construído, por que é que seu artigo científico ele foi escrito. Segundo ponto, segunda dimensão, fluxo. Então deve ficar bem claro para o leitor o fluxo das ideias, como as ideias transitam, como as ideias vão transitar dentro do seu artigo e como elas estão transitando então dentro da sua introdução, dos aspectos mais gerais para os aspectos mais específicos. Então vamos pensar exatamente nesse formato de um triângulo invertido. Então você vai passar do aspecto mais geral para o aspecto mais específico e você vai passar do seu campo geral para o seu trabalho. Daí então você vai contextualizar, você vai mostrar pesquisas anteriores e você vai mostrar os propósitos do seu estudo. Vamos supor que o meu tema amplo, que o meu tema geral, que o meu campo de pesquisa seja saúde do trabalhador, seja saúde do enfermeiro e que o meu trabalho ele vai abordar a qualidade de vida do enfermeiro. Então eu vou sair do geral para o específico, eu vou sair do campo geral para o meu trabalho, eu vou contextualizar, eu vou mostrar pesquisas anteriores, vou mostrar embasamento teórico sobre esse assunto e vou mostrar então os propósitos do meu estudo. Fazendo isso, vamos fazer um afunilamento das ideias, um afunilamento do fluxo de ideias, deixando sempre um movimento claro. Seu leitor ele não pode ficar confuso na sua introdução. Lembrem que a introdução é uma parte extremamente importante, porque é na introdução que você vai convencer o seu leitor a fazer a leitura do seu artigo, e por isso então esse movimento, esse fluxo de ideias, ele deve ficar escrito de forma simples e deve ser de forma clara, deve ser um movimento claro para o seu leitor. Um ponto importante desse momento são as citações. As citações elas não são uma simples seleção de artigos. Para a gente fazer a citação, temos aí algumas dicas. Primeiro, o cuidado com plágio e autoplágio. Então, quando você cita, você deve mostrar ideias. Por isso que a citação a gente mostra aí, olha, citação é de onde vieram as ideias e não de onde veio o texto. Então você lê o artigo original, compreende a ideia, entende a ideia, passa essa ideia nas suas palavras para o seu artigo e cita. Uma exceção são as citações diretas, que aí você vai copiar ipsiliter o que aquele autor primário escreveu. Porém, a citação direta ela deve ser utilizada em alguns momentos, em alguns pontos pode ser importante, você pode querer destacar uma determinada ideia, algum trecho principal, daí você vai fazer uma citação direta, mas seu artigo ele não vai ter sempre citações diretas.
A citação direta ela vai aparecer eventualmente. No geral, seu artigo ele vai apresentar citações indiretas em que se vai apresentar ideias e não texto. O autoplágio também é um outro perigo. Cada artigo que é produzido, cada artigo que é publicado, pense assim, é como se ele tivesse sido publicado por um autor distinto. Então, se o autor Moraes escreveu um artigo em 2015, em 2016, esse mesmo pesquisador Moraes é como se ele fosse agora outro pesquisador. Não é porque em 2015 ele escreveu que ele pode simplesmente copiar. Ele tem que referenciar, ele tem que citar exatamente como se fosse um outro autor qualquer. Isso é o que se pode chamar de autoplágio, também deve ser evitado. O autoplágio ele não digamos assim, uma iniquidade, um pecado menor que um plágio. Não, dentro da construção científica, do escrito científico, o autoplágio ele vai ser tão errado quanto o plágio. Então, por isso devemos entender a ideia, informar no texto de onde veio essa ideia, daí vem a referência, a citação, e para fazer isso usar as próprias palavras. Outra coisa que a gente vai utilizar, que vai ser importante, é a gente pensar quais os trabalhos são pioneiros na sua área de pesquisa, dentro do que você está pesquisando, quais são os artigos mais recentes, será que esses artigos eles mostram lacunas do estado da arte e determinar os mais relevantes. Então essas são dicas importantes para eu pensar o que é que eu vou citar dentro de uma infinidade de artigos, dentro de uma infinidade de trabalhos que já foi produzido sobre o tema, quais desses então eu devo filtrar, quais desses eu devo citar. Uma outra dica importante é procure revistas de qualidade. Revistas de qualidade elas vão ser fundamentais para mostrar para você que, no geral, esses serão artigos de maior qualidade. Então, quando você procura grandes revistas, pelo menos na teoria isso vai acontecer praticamente sempre, esses serão artigos de melhor qualidade, então serão artigos que prioritariamente você irá citar e referenciar. Ok? Então continue acompanhando. E aqui no canal do YouTube, na página do Facebook, então eu vou postar novas dicas sobre construção de artigo científico de alto impacto. Então essas dicas práticas para escrita e publicação de artigos. Ok? Abraço e até o próximo vídeo.